capítulo 4, estaremos lendo o verso 13 até o verso 18. Hoje nós iremos falar sobre a vinda do Senhor, e que você possa abrir a sua Bíblia com alegria no coração, sabendo que Deus tem uma mensagem especial para a nossa vida, através desta passagem. Convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez, para que possamos ler esse texto para a nossa edificação. Você que está em casa, abra sua Bíblia com fé e esperança, e que você possa ler que vai estar aparecendo aí na sua tela. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18, todos juntos? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor, que possamos entendê-la, que possamos aplicá-la na nossa vida, que o Senhor esteja nos dando a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos guardar a tua palavra na nossa mente, na nossa vida, e aplicá-la no nosso cotidiano, na nossa conduta, na nossa família, no nosso viver. Esteja conosco, ó Deus. Abra os nossos olhos, ó Deus, para contemplarmos as maravilhas da tua lei, e que o teu Santo Espírito, que inspirou essa passagem, possa nos iluminar, para que possamos entender. Essa é a nossa oração, ó Deus, que o Senhor esteja soprando essas palavras no nosso peito, pelo poder do Espírito Santo, para que saímos daqui despertados, avivados, ó Deus, possamos sair daqui mais crentes, mais alicerçados, mais fundamentados na tua verdade, Senhor. É o que pedimos ao Senhor. Aviva os nossos corações por meio da tua palavra, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Uma das maiores dores, meus irmãos humanos, é a separação causada pela morte. Nenhuma filosofia, riqueza ou avanço científico conseguiu eliminar o sofrimento do luto. A morte continua sendo o grande inimigo da humanidade. A morte é o terror de todos os homens. Quando um ente querido parte, o coração fica pesado pela ausência, o silêncio, a saudade. Os tessalonicenses também estavam sofrendo. Alguns irmãos da igreja haviam morrido, e os crentes começaram a se perguntar o que acontecerá com aqueles que morreram antes da volta de Cristo. Eles perderão a glória da segunda vinda? Estarão em desvantagem? E Paulo, ele escreve esse texto então para consolar, para orientar, para ensinar, para fortalecer a igreja. Ele não quer que os irmãos sejam ignorantes acerca da morte dos crentes. A morte dos crentes é uma promoção. O apóstolo mostra que para o cristão a morte não é o fim. A palavra de Deus diz que é melhor partir estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, né? Para o cristão, o morrer é lucro, viver é Cristo. Então, em Cristo, meus irmãos, a sepultura não é uma prisão definitiva, mas um descanso temporário até o glorioso dia da ressurreição, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Enquanto o mundo vive sem esperança, sem norte, a igreja vive aguardando o retorno triunfante de Jesus. Jesus voltará e ele vai buscar a sua igreja. E a sua vinda será uma vinda única, uma vinda visível, uma vinda poderosa, gloriosa, uma vida pessoal. O próprio Jesus voltará para buscar a sua igreja.
A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a volta de Cristo garante esperança, ressurreição e eterna comunhão com o Senhor para todos aqueles que estão em Cristo. E neste texto, Paulo nos mostra então 3 grandes verdades que sustentam a esperança cristã diante da morte, diante da tumba, diante do cemitério e da volta de Cristo. Em primeiro lugar, nós podemos ver que a esperança cristã vence a tristeza sem esperança do mundo. O mundo não tem esperança, mas a esperança cristã vence a tristeza. E Paulo começa dizendo no verso 13, vamos ler o que diz o verso 13 todos juntos? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A ignorância espiritual, meus irmãos, a ignorância, ela causa medo, causa pavor, causa dor, causa confusão, causa desespero. É por isso que nós devemos conhecer. E é por isso que o texto fala, não queremos, porém, irmão, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Nós não podemos ter falta de conhecimento quanto à volta de Jesus, quanto à morte. Os tessalonicenses estavam sofrendo porque eles não compreendiam plenamente o que aconteceria com os crentes que haviam morrido. O que vai acontecer com os crentes? Morreu, acabou? Morreu, não vai ter ressurreição? E Paulo então chama os mortos em Cristo de os que dormem. Aqueles que morreram em Cristo estão dormindo. Não é, meus irmãos, a alma que dorme na hora da morte, mas o corpo. Quem está dormindo é o corpo. Aqueles que morrem no Senhor, o corpo deles estão dormindo. Aguardando o quê? A volta de Jesus, aguardando a ressurreição. A doutrina do sono da alma é uma heresia. Quem está dormindo é o corpo, aguardando a ressurreição na volta de Cristo. As almas dos remidos, meus irmãos, estão reinando com Cristo no céu. É por isso que Paulo chega a dizer que é melhor partir estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ao ladrão arrependido na cruz, Jesus diz o seguinte: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo. Então, quando o crente fecha os seus olhos aqui, ele vai abri-los no céu, na presença de Deus. O sono aqui é temporário e precede o despertar. A morte para o cristão não é destruição, não é aniquilação, é descanso até a ressurreição. O corpo do crente que parte dessa vida, ele vai para a tumba, ele entra em decomposição, ele volta ao pó, mas ele está dormindo, aguardando a ressurreição do último dia. A Bíblia diz, meus irmãos, que bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então aqueles que morrem no Senhor são felizes, são bem-aventurados, porque o seu corpo está dormindo, aguardando a ressurreição do último dia. Jesus também, meus irmãos, usou essa linguagem ao falar de Lázaro, quando ele disse a respeito de Lázaro, o nosso amigo Lázaro adormeceu, ou seja, está dormindo. E para Cristo a morte não tem a palavra final. E Jesus então, para mostrar que ele tem poder sobre a vida e a morte, Lázaro já estava morto há 4 dias, e Jesus diz: Lázaro, vem para fora. E Jesus ressuscitou, como um prenúncio da ressurreição final, na sua segunda vinda. Então, meus irmãos, Paulo também, ele não proíbe o luto. O cristão pode chorar. E a Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus também chorou diante do túmulo de Lázaro. A Bíblia diz lá em João 11:35, Jesus chorou. É um dos versículos mais curtos da Bíblia. O problema, meus irmãos, não é a tristeza, é a tristeza sem esperança. O ímpio, ele chora sem esperança, mas o crente não, ele chora com esperança, porque ele tem esperança além desta vida. O mundo pagão da época de Paulo, ele via a morte como um fim sombrio.
um escuro, algo que a pessoa não tinha mais esperança, morreu, acabou. É por isso que Paulo chega a dizer, né, se a gente não tem esperança além desta vida, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Os gregos falavam da morte como um lugar de sombras e desesperança. Os filósofos tentavam oferecer explicações, mas não conseguiam oferecer certeza. Porque sem Cristo, meus irmãos, o homem vive sem esperança diante da morte, diante da eternidade. Mas Paulo apresenta o fundamento da esperança cristã. Veja o que diz o verso 14, vamos ler juntos? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja bem que Jesus também experimentou a morte. Ele enfrentou a pior morte, a morte de cruz. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, mas no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte. E a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. E ele fala assim, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. A nossa esperança, meus irmãos, não está em sentimentos, a nossa esperança está em fatos históricos. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio, e a ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte não tem a última palavra, porque Cristo venceu a morte, aqueles que pertencem a Cristo também vencerão a morte. O missionário contou que visitou um cemitério cristão antigo, onde as lápides traziam expressões como, dormiu no Senhor, aguardando a ressurreição, esperando o grande dia. Eu lembro que muitas vezes eu preguei no velório lá em Mantena, eu via assim, alguns crentes que morreram, falaram assim, combati o bom combate, guardei a fé. É sempre um versículo. Um outro lápide de um outro crente estava escrito assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. Então geralmente no túmulo do cristão tem um versículo mostrando a sua esperança além desta vida. Mas em contraste, esse missionário disse que nos túmulos pagãos da mesma época traziam frases, adeus para sempre, não há retorno, tudo terminou, tudo acabou. Mas o Evangelho, meus irmãos, transforma até a maneira como nós encaramos a morte, como nós olhamos para a morte, porque a morte para o cristão não tem a última palavra, nós temos esperança além desta vida. Muitos vivem aterrorizados diante da morte porque não conhecem a Cristo. Existem pessoas apavoradas, desesperadas, porém o crente pode enfrentar o vale da sombra da morte com esperança, porque Jesus venceu o túmulo, ele ressuscitou no terceiro dia. Nós temos esperança além dessa vida. A pergunta não é se morreremos, mas se estamos em Cristo ou não. Porque aqueles que estão em Cristo podem ter esperança além desta vida. Os que dormem no Senhor estão aguardando a ressurreição do último dia. Louvado seja Deus. Mas em terceiro lugar, ou em segundo lugar, meus irmãos, a volta de Cristo será gloriosa e triunfante. Veja o que diz o verso 15. Vamos ler juntos o verso 15? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Veja bem, que ele fala aqui da vinda do Senhor, que Jesus voltará. Não há dúvida, há uma certeza, há uma promessa, Jesus voltará. O que nós estamos aguardando como igreja? A volta de Jesus. E ele voltará para buscar a sua igreja. Nós não sabemos o dia nem a hora, não tem uma data definida. Só Deus sabe desse dia, mas ele voltará para buscar a sua igreja. E agora, meus irmãos, Paulo descreve a grandiosidade da volta de Jesus, e ele afirma no verso 16,
Leiam, por favor, esse versículo. Todos juntos, pode ler. E ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos repetir esse versículo mais ou menos? Mais uma vez? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, porquanto o Senhor mesmo, veja bem que não é um representante de Cristo que vai vir para buscar a sua igreja, não será um anjo, mas o próprio Cristo virá, vai ser uma vinda pessoal, o próprio Jesus voltará, aquele que subiu ao céu em glória, retornará em majestade, nas nuvens dos céus, com toda a glória. E Paulo, meus irmãos, ele menciona aqui 3 elementos solenes. Em primeiro lugar, a ordem dada. Veja bem, dada a sua palavra de ordem. E a palavra dele é uma palavra soberana. A voz do arcanjo, ouvida a voz do arcanjo. A trombeta de Deus, e ressoada a trombeta de Deus. Tudo isso, meus irmãos, aponta para quê? Aponta para a autoridade, para a majestade e vitória. Nada vai impedir a ordem dada. Nada vai impedir a trombeta de tocar pela última vez. E o rei voltará triunfantemente. A ordem dada lembra o comando de um general vitorioso. Cristo, o Rei dos Reis. Cristo chamará os mortos para fora dos túmulos, e ninguém poderá resistir à sua voz. Ninguém. Veja o que diz no Evangelho de João, capítulo 5. Abra sua Bíblia nesse texto. Vamos lê-lo comigo, versículo 28 e 29. Veja o que Jesus disse no Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Vamos ler? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Naquele dia, meus irmãos, quando a ordem for dada, vai ter uma ressurreição geral. Os que tiverem praticado bem para a ressurreição da vida. Então os crentes sairão da tumba. E aí vai ressuscitar Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, e todos os santos do Novo Testamento, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, e todas as mulheres, Maria Madalena, todos ressuscitarão para receber um corpo de glória, para morar para sempre com o Senhor. E se nós estivermos vivos naquele dia, o nosso corpo vai ser transformado num abrir e fechar de olhos para o encontro do Senhor nos ares. Mas os que tiverem praticado mal, aqueles que zombaram da fé, aqueles que perseguiram a igreja, aqueles que negaram o nome de Jesus e o traíram como Judas Iscariotes, eles vão ressuscitar para receber o juízo de Deus, a condenação de Deus. Aqueles que foram opositores e não se arrependeram de seus pecados, receberão a ressurreição do juízo. Assim, meus irmãos, como Jesus chamou Lázaro para fora da sepultura, Ele chamará todos os seus escolhidos naquele grande dia. A trombeta nas Escrituras era usada para convocar o povo, anunciar batalhas ou proclamar acontecimentos solenes. Aqui, essa trombeta anuncia o grande acontecimento da história, a volta de Jesus. A trombeta vai soar, e todos ouvirão essa trombeta, a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e a consumação da história.
Paulo declara: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os tessalonicenses, meus irmãos, temiam que os crentes falecidos estivessem em desvantagem em relação aos que estiverem vivos na segunda vinda. E Paulo responde dizendo exatamente o contrário: eles serão os primeiros a participar da glória da ressurreição. Que dia vai ser tremendo, um dia glorioso, maravilhoso para os eleitos de Deus, para os salvos em Cristo Jesus. Nenhum crente ficará para trás, nenhum crente será esquecido. A morte, meus irmãos, não poderá impedir os filhos de Deus de participarem da vitória final. Os que morreram, que partiram na fé, como a nossa irmã Tisa, e tantos outros aqui na história desta igreja, Miqueias, e tantos outros que partiram aqui, eles participarão desta glória na volta de Jesus, recebendo um corpo novo para habitar para sempre com o Senhor. Observe que Paulo enfatiza a expressão os mortos em Cristo. Olha a expressão. E essa é a grande diferença, meus irmãos, entre salvação e perdição. Se a pessoa está em Cristo ou fora de Cristo. Estar em Cristo significa estar unido a Ele pela fé. Por isso nós cantamos: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Somente aqueles que pertencem a Cristo participarão desta ressurreição gloriosa para a vida eterna. Somente os que estão em Cristo Jesus. Um antigo pregador disse que a voz que criou o universo será a mesma voz que despertará os mortos. Se a palavra de Cristo teve poder para criar os céus e a terra, certamente terá poder para ressuscitar os seus santos. A volta de Cristo, meus irmãos, não é uma lenda, não é uma metáfora, é uma promessa certa. O próprio Jesus prometeu que seria assunto aos céus, mas voltaria para buscar a sua igreja. A igreja não caminha para o caos final, mas caminha para o encontro glorioso com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E isso deve produzir em nós o quê? Vigilância, santidade, esperança, alegria, porque Jesus voltará para buscar a sua igreja. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, a volta de Cristo culminará na eterna comunhão dos salvos com o Senhor. Paulo prossegue, veja o que diz o verso 17, vamos ler? Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui, meus irmãos, nós vemos o que? A perfeita união do povo de Deus. Os mortos ressuscitados e os vivos transformados estarão juntos diante de Deus, diante do Senhor naquele dia. E quando os vivos se juntarem aos ressuscitados, ambos serão o quê? Arrebatados. Nós iremos recepcionar o Rei nas nuvens, nos ares. Não haverá crentes inferiores ou superiores, todos debaixo da graça, todos salvos por Cristo Jesus. Não haverá vantagem para um grupo sobre o outro, todos os salvos participarão igualmente da glória eterna de Cristo. E o verbo aqui, arrebatados, transmite a ideia de algo rápido, poderoso, sobrenatural. Em um instante, os crentes serão transformados. E Paulo explica isso de uma forma mais detalhada em outra passagem, quando afirma: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos. Vai ser num abrir e fechar de olhos. Dá uma piscada assim, vai ser assim, essa piscada que você deu, vai ser num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
Corpos incorruptíveis quer dizer corpos sem pecado, sem defeito, sem doença. Nós não teremos nenhum problema de saúde mais, não teremos pressão alta, dor de cabeça, nenhum problema cardíaco. Nós teremos um corpo perfeito, sem pecado, corpos incorruptíveis. Corpos que não vão precisar mais de fazer uma cirurgia de catarata para limpar a visão. Corpos que receberão todos os membros perfeitos e seremos transformados, e nós seremos transformados. Meus irmãos, nós não subscrevemos aqui o arrebatamento secreto e distinto da segunda vinda visível. Algumas igrejas, como a Igreja Assembleia de Deus, prega que Jesus, na sua segunda vinda, são em 2 turnos. É um arrebatamento secreto, aí tem 7 anos, e depois de 7 anos é que Jesus vai voltar visivelmente. A Bíblia não ensina isso, meus irmãos. A Bíblia não ensina um arrebatamento secreto. A Bíblia fala aqui da trombeta tocando no arrebatamento. A Bíblia fala aqui da ordem dada. A Bíblia fala aqui da voz do arcanjo. E a Bíblia diz que todo olho verá. O ensinamento dispensacionalista diz que a segunda vinda ocorrerá em 2 estágios, um secreto e outro visível. Mas isso não tem amparo nas Escrituras. A Bíblia ensina que a segunda vinda de Jesus será única, em um único evento, visível, audível e gloriosa será esta vinda. Os crentes encontrarão o Senhor nos ares. Nós iremos recepcionar o Senhor nos ares, o encontro com o Senhor nos ares. Assim como um rei, quando chegava numa cidade, e a cidade saía para fora da cidade para recepcionar o rei. Depois eles voltavam para dentro da cidade, para cumprir a agenda governamental. E aí o foco principal do texto aqui, meus irmãos, não é o local do encontro, mas a consequência dele. E assim estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. Todo o povo de Deus se reunindo, para sempre na presença do Senhor. E essa é a maior esperança do cristão. O céu, meus irmãos, é maravilhoso, não porque não haverá mais dor, lágrimas ou morte, mas porque nós estaremos eternamente com o Senhor. Eu quero conhecer Abraão, Isaac, Jacó, quero conhecer Moisés, Isaías, Jeremias, mas o que eu quero mais conhecer pessoalmente é o Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, contemplar a face do meu Redentor, aquele que foi pregado na cruz do Calvário, foi sepultado, mas no 3º dia ressuscitou, e nós então iremos contemplar face a face, a face do nosso Redentor. O alvo da salvação é a comunhão eterna com Cristo. O cristianismo não termina numa tumba, não termina no túmulo. A história humana não caminha para o vazio, mas caminha para a consumação do reino de Deus. O povo de Deus, meus irmãos, viverá eternamente na presença gloriosa de Cristo. Certa vez, meus irmãos, perguntaram a um velho crente, já próximo da morte, já idoso, cansado pela vida: o senhor tem medo de morrer? E ele respondeu: não. Há muitos anos eu já entreguei a minha vida ao Senhor. E o dia que eu fechar os meus olhos aqui neste mundo, abri-los-ei na presença do meu Rei. Louvado seja Deus. Essa é a esperança cristã, meus irmãos, do encontro com o Senhor. A esperança da volta de Cristo muda a nossa maneira de viver. E quem espera Jesus, vive em santidade, valoriza as coisas eternas, persevera nas tribulações, consola outros com a esperança do Evangelho. E Paulo então termina dizendo, o verso 18, vamos ler juntos? Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A doutrina da volta de Jesus
não foi dada para gerar especulações inúteis, mas foi dada para consolo, para firmeza, para a esperança dos crentes. Por isso o texto diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Concluindo, meus irmãos, o mundo tenta encontrar conforto em filosofias, em distrações, em explicações humanas, mas somente Cristo venceu a morte. A cruz e a ressurreição mudaram completamente o destino do povo de Deus. Por isso, a morte não é o fim. A morte não tem a última palavra. O túmulo não é definitivo. A separação não será eterna. E Cristo voltará em glória para buscar a sua igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E todos os salvos estarão para sempre com o Senhor na morada celestial. A esperança cristã não está baseada em possibilidades, mas nas promessas infalíveis de Deus. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar o seu povo. E isso deve encher o nosso coração de alegria, de fé, de esperança e de gozo. Como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, viveremos com esperança diante da morte. Não tenha medo da morte. A morte não tem a última palavra. Mesmo em meio ao luto, não desesperaremos como aqueles que não têm esperança. Cristo venceu a morte e os que estão nele viverão eternamente. Nós podemos ter esperança além desta vida. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então viva com esperança, mesmo diante da morte. Em segundo lugar, como viveremos? Viveremos em santidade e vigilância. Não brinque com o pecado, não brinque com Deus, leve a Deus a sério. A volta de Cristo, meus irmãos, pode acontecer a qualquer momento. Existem muitas pessoas brincando de crente, brincando com Deus. Portanto, nós devemos viver preparados. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Devemos viver em fidelidade, pureza, obediência. Devemos romper definitivamente com o pecado e vivermos uma vida santa e comprometida com Deus. A segunda vinda de Jesus, meus irmãos, marcará o fim das oportunidades. Não haverá mais oportunidade de conversões. No último dia, quando Jesus vier, ninguém vai ter oportunidade de se converter. Agora eu quero Jesus, porque agora ele veio mesmo, agora eu vou aceitá-lo. Não haverá mais oportunidades para conversões. Ele não vem para salvar, ele vem para julgar. Ele vem para buscar os salvos e para condenar os perdidos. Por isso nós devemos estar preparados para encontrar com Deus, porque ele vem para buscar os salvos e não mais para salvar, ele vem para julgar. E finalmente, meus irmãos, como viveremos? Viveremos consolando uns aos outros com as promessas do Evangelho. As pessoas que estão atribuladas, aflitas, quem sabe em depressão, que nós possamos consolar uns aos outros. Pessoas que estão enlutadas, que perdeu o pai, uma mãe, um filho, console uns aos outros. Seremos instrumentos de encorajamento, de ânimo, levando a esperança aos aflitos e lembrando a igreja que o nosso futuro está nas mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e das mãos de Jesus ninguém pode nos tirar. Louvado seja Deus. A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, deve encher o coração dos salvos de alegria, de consolo, de paz, de força, de fé e de esperança. Segundo o reverendo Hernandes Dias Lopes, aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não tem motivo para se entristecerem. Eles deviam animar uns aos outros, uma vez que nós caminhamos não para uma tumba fria, mas para o alvorecer da ressurreição. Nosso destino é a glória, nossa pátria é o céu. Temos, meus irmãos, pela frente o paraíso. Nós já conhecemos o final da história. Nós temos a casa do Pai, a mansão celestial, o lar celeste, o novo céu e a nova terra. Nós temos a nova Jerusalém, nós temos a cidade santa. E nesse dia, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá pranto nem dor, porque as primeiras
coisas passaram. Viveremos, meus irmãos, consolando uns aos outros com as promessas do Evangelho. Que Deus nos abençoe.